Meus irmãos, paz de Deus a todos. Hoje um sábado abençoado, chuvoso. Estou aqui mais uma vez, junto com os irmãos, compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Também alguma coisa que o Senhor trazia ao nosso coração. Irmãos, aqui no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, só um pedacinho, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Irmãos, hoje em dia nós vemos por aí bastante ministério por tudo quanto é lugares, né, irmãos? E nós vemos que hoje em dia só não escuta a palavra de Deus quem não quer, só não procura as coisas do Senhor quem não quer. E gostaria hoje de falar um pouco sobre os ministros, né, os irmãos que estão na frente dessas obras. Hoje, irmão, essas partes de ministério, de ministros estão bastante desgastadas, bastante para baixo, né? Nivelada por baixo por causa de tanta corrupção entre os meios evangélicos, muitos escândalos indo à tona. E não é ruim que venham à tona esses escândalos, mas eu gostaria de falar que também, apesar de tudo isso, nós não podemos nivelar por baixo todo ministro do evangelho, todo pastor, todo cooperador, todo ancião, porque tem aqueles que são bastante amorosos, né? Que Paulo está dizendo que os ministros têm que ser dispenseiro da graça do Senhor. E hoje, por causa da internet, informação muito rápida, essas coisas, está bastante degradado, muito escândalo, né? Muita coisa, mas muita gente tem o título, mas não tem o dom de ser um ministro do Senhor. Porque eu acredito, e isso é no que eu acredito, né? Segundo a palavra também, que o Senhor dá o dom para as pessoas ser dispenseiro dos seus mistérios. É uma pessoa que vai sofrer pela obra. Ele pega um amor tão grande pelos irmãos, pelas pessoas da igreja, que ele chega a sofrer quando um irmão sofre por causa de alguma coisa, uma causa que tem, alguma parte que está passando. Se for possível, ele vai, ele ajuda, ele corre atrás, ele visita. Muitas vezes ele ora pela madrugada, levanta e o Senhor desperta ele e fala: vai orar. Irmão, entende? Tem pessoas que ainda têm a vontade de servir a Deus na pureza, na essência de como Deus quer. Hoje em dia, a gente, quando nós procuramos nas mídias sociais, é só problema, tudo que vem é só notícia ruim. E a notícia ruim hoje cobriu as coisas boas. A notícia ruim hoje cobriu as boas obras das pessoas, não só dos ministros das igrejas, né? Cobriu, em geral, tudo. Às vezes você assiste um jornal, é só coisa ruim que passa. Você olha na internet, só coisa ruim. Você fala: nossa, não vale mais a pena viver, não vale mais a pena. Olha, só problema. E nas igrejas está acontecendo isso também. Nas igrejas, o povo já não quer mais ir para a igreja. O povo já está praticamente deixando de acreditar em Deus. Por quê?
tudo que ele tem é bombardeado com exemplos ruins, com exemplos que vai fazer ele pensar, não vale a pena, não vale a pena. Mas vale a pena. Tem sim lugares em que tem servos de Deus, aqueles que sofrem pela obra, aqueles que não querem só a lã das ovelhas. Eu acredito também que isso acontece bastante e o povo, os irmãos da igreja não deixam de ter a sua parcela. Sim, não deixa de ter a sua parcela de culpa por isso acontecer. Porque a palavra diz, a Bíblia nos diz, que nós devemos julgar em espírito tudo aquilo que sai da boca da pessoa que está pregando, que está profetizando. Nós devemos julgar em espírito. E para nós soubermos julgar, nós devemos conhecer a palavra. E hoje o povo não tem vontade de conhecer a palavra, não tem vontade de conhecer as Escrituras, não tem vontade de procurar saber mais sobre o Senhor, não tem vontade. E vai muitas vezes por aquela pessoa que está na frente de um trabalho, de uma obra, né? E acredita em tudo que aquela pessoa fala, no que aquela pessoa faz. Muitas coisas, às vezes, a pessoa acaba fazendo fora da palavra, às vezes até heresia, a pessoa acaba fazendo e o povo aceita, pega por verdade, porque não conhece a palavra. E aí acaba surgindo cada vez mais essas pessoas aproveitadoras, essas pessoas que só querem tirar alguma coisa dos irmãos da igreja, se aproveitam, não tem nada de Deus. Meu irmão, você que está vendo esse vídeo hoje, eu vou deixar um conselho para você hoje. Conheça as Escrituras de Deus. Conheça a palavra do Senhor. Uma das coisas que você vai aprender na Bíblia é que Deus não deixou placa de igreja na terra para ninguém. Não deixou o Evangelho. Como a gente entrar no reino da glória de Deus, isso foi o que ele deixou. Não deixou placa de igreja na terra, né? Provavelmente a igreja que você congrega hoje, no tempo de Jesus não tinha. Então, se Jesus não foi da sua igreja, ele não foi para o céu? Já pensou nisso? Se Pedro não foi da sua igreja, por acaso ele não subiu? Por acaso ele não serviu a Deus? Se Paulo não foi da sua igreja, ele não serviu a Deus? Né? Hoje em dia, os crentes estão muito desunidos. Estão muito desunidos. Os crentes estão dando muito mau testemunho, escandalizando a obra, escandalizando o Evangelho, dando motivo para o Evangelho ser piada na internet, motivo para o Evangelho ser escrachado de uma maneira tal que não tem como se imaginar, né? Fazem piada, e muitas vezes você vê, fazem piada com os trejeitos, com isso, com aquilo. Vamos buscar a palavra de Deus. Nós que somos ministros da palavra de Deus, nós não somos mais santos que ninguém. Não temos nada mais especial do que ninguém, a não ser uma responsabilidade muito grande, que naquele último dia, que o Senhor vai voltar, naquele último dia, nós vamos ter que dar conta da igreja que tomamos conta. Vamos ter que dar conta daquele povo. E se aquele povo viveu no pecado, se aquele povo errou por causa de que nós não pregamos a verdade, a palavra diz que nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Mas hoje o homem está tão cego que não vê isso. Às vezes leva de qualquer maneira. Muitas vezes coisa que ele fala para a sua igreja não fazer, ele faz.
Muitas coisas que às vezes fica judiando do povo por causa que errou nisso ou naquilo outro, por trás, escondido, ele está fazendo porque não tem ninguém para julgá-lo. E com isso escandalizando. Eu falo para o povo, para você agora que está me escutando, está assistindo esse vídeo, está me vendo nesse vídeo, procura a verdade, procura na palavra, na Bíblia. Tira 20 minutos do seu dia para ler a palavra. Mas eu também te dou outro conselho no dia de hoje. Não pare por causa de alguma coisa que acontecer onde você congrega. Não para de servir a Deus, não. Lembra que o nosso foco é um dia entrar no reino da glória. O nosso foco não é ir para a igreja para ter bem material. O nosso foco não é nós irmos para a igreja apenas para ter saúde. O nosso foco não é ir para a igreja para querer trocar com Deus. Eu vou lá na igreja e você faz alguma coisa para mim. O povo está perdendo a essência do que é servir a Deus, do que é adorar a Deus, do que é amar a Deus. Estamos perdendo a essência. Nós fazemos as coisas porque amamos a Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos abençoa na face da terra. Ele nos abençoa sim, mas nós vamos na igreja é para servir a Deus, não é Ele que nos serve. O Senhor não é nosso servo, Ele não é obrigado a dar nada para nós. O Senhor não é obrigado a fazer nada para nós, mas antes, pela palavra, diz que se nós servirmos a Ele, Deus é fiel junto conosco. E o jeito de ser fiel com nós, irmão de Deus, ser fiel conosco, não é nos dando um carro do ano, não é nos dando bem materiais, porque tudo isso vai passar. Você veio para a terra nu, sem nada. E o dia que você morrer, provavelmente você vai ser enterrado com um terno daqueles bem barato, né? E é só isso que vai com você. E depois de um tempo o terno desaparece, você fica só o osso e a sua alma, né? Muitas vezes fez tanta coisa aqui na terra, tanta coisa ruim, e naquele último dia vai ter que dar conta diante de Deus. Não para pensar, nossa vida é um estalo, passa rápido. Então vamos servir a Deus de verdadeiro coração. Pode ter certeza, Deus vai nos abençoar. E a palavra diz que é lícito que venha o escândalo. A obra de Deus está escandalizada nos 4 cantos do mundo por causa de muitas coisas que está sendo feita pelo povo que se diz povo de Deus. Mas a palavra diz, ai, da onde vem o escândalo. Não vamos cuidar para não escandalizar a obra de Deus. Vamos dar valor nos nossos irmãos. Vamos dar valor naquelas pessoas que realmente querem servir a Deus. Não precisa aparecer, não precisa ser famoso. Viu? Essa é uma parte que Deus deu compartilhar com os irmãos. Escreva no comentário alguma coisa aí, se quiser conversar conosco. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.